Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos de volta ao meu canal. Meu nome é Murilo, para quem não me conhece, e eu vou nos próximos vídeos disponibilizar uma série de conteúdos sobre a linguagem de programação R. Todos esses vídeos vão compor um curso chamado R do básico ao avançado, onde vocês terão um pouco mais de contato com essa ferramenta para aprender as vantagens dessa linguagem de programação. Bom, os objetivos do curso são proporcionar conhecimento sobre R, então eu gostaria que vocês aprendessem, que vocês visualizassem esses vídeos para poder para aprender a criar e manipular objetos, gráficos, etc. Além disso, eu gostaria de ensinar para você as bases dessa linguagem de programação, porque ela é super utilizada hoje em dia, tá? Super coerente no ramo da pesquisa e na parte para análise de dados. Ah, e eu também tenho como objetivo aumentar a capacidade analítica de todos vocês que estão assistindo. Tudo isso por meio dessa ferramenta super interessante que é o programa R. Primeiro de tudo, por que o R e o RStudio? São duas coisas separadas, vocês vão ver isso ao longo do curso. Mas por que eu acho interessante vocês aprenderem o R? O R é um programa o R é um programa estatístico, ele é um software que te permite gerenciar dados e fazer uma série de análises estatísticas. Mas mais que um programa, ele é uma linguagem de programação, ele é uma forma de você se relacionar com a máquina e com o banco de dados que te permite uma maior flexibilidade naquilo que você for fazer. Então, hoje em dia é super normal as pessoas falarem sobre linguagem de programação, sobre aplicativos e tal. O R está um pouco dentro desse arcabouço. Aprender hoje em dia uma linguagem de programação é super interessante, porque tudo que a gente faz no computador, no celular, envolve programação, envolve computador. Então, se vocês tiverem uma base dessa linguagem, por mais que sejam linguagens diferentes, você já tem uma vantagem muito grande em relação aos teus colegas. Então, se vocês estiverem procurando emprego, por exemplo, ou quiserem postular para algum cargo, seja de pesquisador ou em alguma empresa, se vocês tiverem uma noção de linguagem de programação, vocês já vão sair na frente. Esse programa, uma vantagem dele é que ele é um programa open source. Open source no sentido de ele é livre. Tudo que se faz dentro do R, todas as ferramentas, elas são disponíveis. Qualquer um que quiser pode acessar essas ferramentas, entender como elas funcionam e criar novas ferramentas e disponibilizar para a comunidade. Então, nesse sentido, você não precisa pagar pelo programa. Tudo que tem dentro dele é livre e as pessoas podem utilizar, compartilhar, criar novas e fazer a ciência e a análise de dados evoluir como um todo. Ele também é uma ferramenta para documentar e garantir a reprodutibilidade da ciência. Cada vez mais a gente tem escutado falar que não basta você publicar um artigo, fazer um relatório, você precisa ensinar ou pelo menos mostrar e garantir que outras pessoas, outros pesquisadores consigam chegar nos mesmos resultados que você obteve. Então, se você compartilhar as tuas análises estatísticas por meio do R ou compartilhar os teus scripts, você vai garantir que as pessoas consigam enxergar o que você fez e a sequência de passos que te levou àquele determinado resultado. Logo, elas vão poder comparar o que você fez, elas vão poder avaliar o que você fez e entender exatamente a essência da sequência de análise que você fez para chegar àquele resultado. E isso faz parte das boas práticas da comunidade científica. O R é um conjunto de ferramentas, mais especificamente um conjunto de funções. A gente vai ver mais para frente o que são essas funções e como elas são construídas, mas ele também é um conjunto de pacotes e cada um desses pacotes é um conjuntinho de determinadas funções. É como se você tivesse uma caixinha de ferramentas e levasse essa caixinha de ferramentas para onde você fosse. Se você tiver o R no teu computador e tiver esses pacotes, você vai ter acesso a um monte de ferramentas que vão te permitir extrair informação e fazer as análises mais variadas possíveis. Bom, isso é basicamente o R em si. O RStudio ele é uma interface para o ambiente de R.
vocês vão ver quando vocês abrirem o programa que o R ele é muito simples. O programa ele é muito simples, muito leve para rodar em qualquer computador. Mas pelo fato dele ser simples, às vezes faltam algumas ferramentas que te permitam organizar melhor o código, visualizar melhor a programação, ou organizar melhor a forma de programar, ou que te dê comodidade na hora de programar. Tudo, essa parte ela está dentro do RStudio. O RStudio ele vai usar, ele vai como se fosse dar uma cara nova ao R. Ele vai fazer o R rodar, mas ele vai te dar algumas funcionalidades ligeiramente diferentes. É uma ferramenta super interessante também, o RStudio eu vou usar o tempo inteiro nas minhas aulas. Ambos os programas, tanto o R quanto o RStudio, são grátis. Se você quiser, obviamente, você pode comprar uma versão do RStudio Pro, mas aí você vai ter que pagar por isso. Se você não quiser, você pode usar a versão grátis sem o menor problema. Para que serve o R? Bom, eu já falei um pouquinho, mas basicamente o R serve para manejo de banco de dados. Se vocês estão fazendo um trabalho de graduação, se vocês estão fazendo mestrado, doutorado, seja lá o que for, e vocês precisarem lidar com esses bancos de dados, você pode fazer isso por meio do programa R, contanto que você conheça a linguagem de programação e conheça a forma de lidar com esses dados dentro do programa. Também é uma forma de analisar dados, de fazer estatística. Frequentemente vocês precisam calcular médias, desvios padrões, ou eventualmente aplicar um teste T, uma análise de variância, seja lá o que for. O R vai te permitir analisar esse conjunto de dados e gerar os resultados que vocês vão reportar nesses estudos. Então, sejam sumários estatísticos como média, desvio padrão, mediana, etc. Ou mesmo se vocês quiserem criar gráficos, tabelas, relatórios, etc. Tudo isso vocês vão poder fazer por meio dessa ferramenta R. E, obviamente, como ela é uma ferramenta, como ela é uma linguagem de programação, se vocês precisarem de uma ferramenta que não está disponível, vocês podem criar suas próprias ferramentas, vocês podem fazer novas simulações, criar novas análises, tudo isso porque você vai ter acesso você vai saber lidar com esse banco de dados. Se você tem alguma coisa para fazer e ela não está disponível, você cria essa ferramenta sem o menor problema. A maior parte das ferramentas já estão criadas, mas sempre que um novo campo da estatística, ou seja lá o que for, precisa expandir seu arcabouço de ferramentas, as pessoas geralmente começam a criar, desenvolver essas novas ferramentas dentro de programas dentro de uma linguagem de programação, e o R serve para isso também. As principais vantagens de aprender essa linguagem de programação é, obviamente, que você vai conhecer essa linguagem. Se você tiver a lógica da linguagem de programação na tua cabeça, vai ficar muito mais fácil você aprender uma nova linguagem. Por exemplo, Python, C++, ou seja lá o que for. E isso você vai te dar uma vantagem competitiva em relação a outros candidatos, seja na hora de buscar um emprego, seja na hora de prestar uma prova, ou fazer um exercício, ou conseguir passar num concurso público, seja lá o que for. Uma outra vantagem do R é que tem muita ferramenta já disponível. Como ele é um software livre, as pessoas no mundo podem desenvolver ferramentas e disponibilizar essas ferramentas. Então vocês vão ver que existem muitos pacotes, muitas funções disponíveis que podem fazer as mais variadas funções, analisar das mais diferentes formas um conjunto de dados. E isso, aprendendo a linguagem de programação, vocês vão ter acesso a esse arcabouço teórico. É como se a sua caixinha de ferramentas fosse não uma caixinha pequena, mas uma caixinha enorme que contivesse praticamente tudo disponível em um mesmo local. Além disso, tem muita informação dentro de livros, fóruns e sites. Na verdade, o R ele é mais que um programa, ele é praticamente uma comunidade. Então, existem muitas pessoas que se dedicam a responder perguntas, compartilhar ferramentas e experiências. Tudo isso disponível online. Se vocês quiserem ter acesso a isso, basta vocês aprenderem a linguagem de programação e entrarem em contato com essa comunidade. Além disso, o R te permite gerar um script. Um script é uma informação sequencial e documentada de tudo que você está fazendo, de todos os passos que você trilhou para poder chegar àquele resultado final, àquela análise ou àquele gráfico. E você tendo essa informação sequencial,
você vai conseguir entender o que você fez, mesmo que você retorne essas análises 10, 15 anos depois, porque tudo vai estar muito bem documentado na forma de um script. E as principais desvantagens do R, claro, é que é um processo lento, cansativo, é um processo às vezes chato, porque você precisa aprender uma linguagem de programação. Você precisa entender como o programa funciona, você precisa decorar algumas funções, você precisa saber como algumas coisas funcionam dentro do ambiente de R para poder ter acesso a ferramentas e para poder desenvolver novas ferramentas. Então, por isso, no início, você demanda muito esforço de busca. Você precisa procurar em fóruns, você precisa procurar em livros, digitar no Google, enfim, você precisa ativamente ir atrás dessas informações para poder chegar ao resultado que você quer, ou a ferramenta que você quer. Uma outra desvantagem é que muita coisa é produzida em inglês. O R ele é uma linguagem de programação e como como linguagem universal ela é em inglês, o R também fala inglês, digamos assim. Então, se você ainda não tem familiaridade com o inglês, você vai ter que se esforçar para aprender algumas palavras, para aprender algumas lógicas que estão todas na língua inglesa. Obviamente que tem muita coisa sendo feita em português, espanhol, seja lá o que for. E aí vocês conseguem ter acesso a esses materiais, mas a maior parte ainda está centrado em inglês. Também existem centenas e milhares de linhas de código. Às vezes você está fazendo um script ou fazendo uma determinada análise e você facilmente tem 1.000, 2.000, 3.000 linhas de código. Então é muito fácil de se perder nesse meio termo. Se você não for organizado, não entender a lógica e não exercitar uma boa gestão dos passos que vocês estão seguindo, você vai facilmente se perder. E isso muitas vezes confunde as pessoas, isso é um fator que faz com que elas rejeitem a linguagem de programação simplesmente porque elas não se sentem confortáveis com esse volume de informação. Mas eu acredito que se vocês levarem a cabo o curso, vocês aprenderem o R, ele vai ter muito mais vantagens do que desvantagens. Ele vai libertar vocês das amarras de qualquer programa estatístico. Vocês vão ter muito mais autonomia para criar ou para fazer o que vocês bem entenderem, sem depender de uma terceira pessoa criar aquela ferramenta ou aquele pacote. Então, no meu ponto de vista, existem muito mais vantagens do que desvantagens em aprender o R, e eu espero que vocês também acabem chegando a essa conclusão ao longo do curso. Então, nos próximos vídeos nós vamos falar mais sobre como instalar tanto o R e o RStudio. Se vocês estão gostando, não se esqueçam de curtir e deixar o like aqui nesse vídeo. Então, até mais.